Então, essa é a página inicial, então, da minha turma, tutorial Google Classroom, do semestre 2019.2. Essa turma, você vai perceber que na página inicial dela, você vai ter o mural, a aba atividades, a aba pessoas e a aba notas, tá? Essa aba mural, ela é uma aba que parece muito com as redes sociais que a gente tem atualmente, por exemplo, o Facebook, tá? Então aqui no mural, você pode compartilhar algo com a sua turma, como por exemplo, avisos, como links de notícias, como discussões que você pode ter com a turma sobre um determinado assunto. Então nessa aba mural é aquela que vai aparecer todas as novidades que você ou os alunos vão compartilhar dentro da turma virtual, tá? Mas inicialmente a gente vai começar criando atividades, que é o que a gente tem de mais importante aqui no momento. Ao clicar na aba atividades, gera-se essa página, onde você vai clicar no botão criar, para que ele mostre as opções de atividades que você pode utilizar no Google Classroom. Então você pode criar uma tarefa com teste, uma pergunta, postar um material ou reutilizar uma postagem que você já utilizou em outra turma, mas que serve também para essa. Então você não vai precisar refazer aquela postagem toda, você reutiliza de uma turma para outra, tá? Então nós temos essas opções. A primeira opção, ao você clicar em tarefa, você vai ter aqui para onde essa tarefa vai ser criada. Então, você que tem só uma turma, aqui vai aparecer só essa opção. Mas, por exemplo, eu tenho várias turmas. Pode ser uma tarefa que ela seja oportuna para mais de uma turma. Então, você pode clicar e ela vai surgir na página inicial de todas as turmas. Ou então, vamos supor que nessa sala de aula você quer passar uma tarefa para 2 ou 3 alunos específicos que por um acaso faltaram uma atividade, né? Você pode clicar aqui ou deixar em todos os alunos, e aí vai aparecer para todos a atividade, ou você pode clicar nessa aba. Quando os alunos estiverem na sala, aparecerão os nomes dos alunos aqui, você escolhe para aqueles alunos que você quer que a atividade apareça, tá? Aqui você põe o título da atividade, o título da tarefa. Então vamos supor que os alunos eles têm que fazer um vídeo educativo, tá? Isso é um exemplo. Vídeo educativo, e daí você pode pôr tarefa 1. Aqui as instruções do vídeo. Aqui você vai escrever como o aluno deve fazer esse vídeo, o que o professor ele quer nesse vídeo, o que o aluno precisa fazer para tirar a nota máxima, opções de sites, por exemplo, que vão facilitar para o aluno a produção desse vídeo. Então você põe instruções gerais. É muito importante que você, professor, ponha essas instruções de forma clara, para que a gente não tenha dúvidas nos alunos que possam posteriormente gerar algum problema, tá? Nesse caso, depois de pôr as instruções, que elas são opcionais, você pode também escolher uma pontuação para aquela atividade. Ou você pode digitar a pontuação, ou você pode criar uma pontuação uma atividade sem nota também. Aqui você pode pôr a data de entrega. Então vamos supor que essa atividade vai ser postada no dia 23, eu quero que o aluno entregue no dia 30 de agosto de 2019 e ele tem até 23h59 para postar essa atividade. E também, né, para que o aluno, por exemplo, faça essa atividade da tarefa, você como professor tem um arquivo que você quer anexar nessa postagem para auxiliar o aluno. Então você tem um arquivo explicando como é que se faz um vídeo, ou um artigo científico que vai embasar o aluno para que ele produza aquele vídeo. Então você clica nesse botãozinho aqui, né, de clipe. Ao clicar nele, ele vai abrir uma janela para que você arraste os arquivos que você quer postar junto naquela atividade, que vão servir para o aluno se embasar para fazer a atividade. Então vamos supor que aqui na minha disciplina de microbiologia dos alimentos, eu quero postar um artigo para eles, que isso aqui está no meu pendrive, tá? Então quando eu, né, for postar aqui, tá, eu posso arrastar do meu pendrive
um arquivo para cá, né? Então eu vou selecionar um arquivo do meu dispositivo, por exemplo, tá? E vou procurar no meu computador o arquivo que eu quero postar para os alunos. Então vamos supor que eu quero postar esse arquivo aqui, que vocês estão vendo, que se chama Microbiologia dos Alimentos. Clico em fazer upload, eu posso adicionar mais arquivos, tá? A quantidade que eu quiser. Eu faço o upload, ele vai demorar um tempinho, tá? Para fazer o upload do arquivo. E aqui embaixo, ó, o arquivo apareceu, tá? Como é um arquivo em PDF, vai aparecer a opção aqui do lado em os alunos podem visualizar o arquivo, os alunos podem editar o arquivo, ou se eu quero fazer uma cópia desse arquivo para cada aluno. Como está em PDF, o aluno ele não vai conseguir editar. Mas se você, por exemplo, coloca um arquivo do Word, .doc, e você põe aqui a opção de os alunos podem editar, cada aluno vai mexer nesse arquivo individualmente, tá? Aqui eu quero que ele só visualize, ele não pode editar esse arquivo. Mas também tem um arquivo meu que está no Google Drive, ele já está na nuvem. Então eu posso clicar aqui nesse link e procurar no meu Drive, tá? Um arquivo X que eu quero fazer com que esse aluno tenha esse arquivo para ajudá-lo também na produção, tá? Desse trabalho. Então eu clico aqui e adiciono esse arquivo, tá? Eu tenho uma opção do Google Drive. Também tenho a opção de clicar aqui nesse linkzinho do YouTube, digitar a URL do vídeo, se eu já tiver, eu posso colar aqui, ou eu posso pesquisar o vídeo, Microbiologia dos Alimentos. Ponho em procurar e ele faz uma busca automática no YouTube. Então, a importância da microbiologia dos alimentos. Então eu clico aqui, adiciono, o link do vídeo veio aqui para baixo, então os alunos vão ter acesso a esse vídeo. Ou então eu tenho um link de uma reportagem que saiu sobre um determinado assunto, eu posso colar o link aqui e adicioná-lo, e esse link vai ficar aqui embaixo para que os alunos também tenham acesso. Então você pode incorporar no seu vídeo várias situações, vários arquivos, para que o aluno ele esteja bem embasado na hora do trabalho dele, tá? Feito isso, eu posso criar a tarefa, onde essa tarefa irá aparecer para o aluno automaticamente. Assim que você criar a tarefa, o aluno recebe a observação de que a tarefa foi postada. Ou você pode clicar aqui no lado e programar essa tarefa. Vamos supor que eu quero que essa tarefa apareça para os alunos somente amanhã. No caso, hoje é dia 23 de agosto de 2019. Eu quero que o aluno veja essa tarefa somente no dia 24, às 13 horas. E aí eu programo. Quando eu programo essa atividade, ela vem para cá, para a aba Atividades, mas ela fica cinza. Significa que ela está programada para aparecer para os alunos só no dia 24 de agosto. Se eu tivesse postado a tarefa imediatamente, ela ficaria aqui em cor preta e também apareceria aqui no mural, tá? Ela não apareceu ainda porque ela está programada. Ela ainda está guardadinha lá para aparecer para os alunos, ok? Além disso, eu também posso criar uma tarefa com teste, onde lá no Google Formulários, ele já cria aqui um arquivo, ó, título, instruções da mesma forma que a tarefa passada, pontuação, data de entrega, eu posso escolher também da mesma forma, mas aqui ele cria um arquivo como se fosse um quiz, tá? Quando esse arquivo aqui, que é um formulário do Google, ele é online, ele já vai automaticamente ser salvo no seu Google Drive. Você pode clicar nesse arquivo, ele vai abrir uma aba nova e vai gerar uma página de quiz, onde você pode montar a quantidade de questões que você quiser, a forma das questões, ele lhe dá várias opções e eu vou mostrar para vocês agora, tá? Quando esse arquivo aqui ele foi criado, ele já automaticamente foi salvo no seu Google Drive, tá? Eu mudo, por exemplo, aqui o título, ó, aqui no canto esquerdo. Vamos supor que essa atividade com um teste, eu quero que ela seja o nome da atividade, seja atividade
um Escherichia coli, que é um micro-organismo, é o nome de uma bactéria. Eu vou fazer uma atividade sobre esse micro-organismo. Já ficou salvo lá em cima o nome da atividade, o nome do arquivo, tá? E aqui eu ponho a mesma coisa, se eu quiser, tá? Escherichia coli. Aqui eu posso pôr uma descrição, tá? Uma instrução para o aluno. Tarefa 1, responder até a data limite, enfim. E aqui eu vou começar a produzir as minhas questões, tá? Clico aqui, ele já vai me dar a opção de escrever. E eu posso pôr, questão 1. Esse micro-organismo é pertencente a que gênero? Um exemplo, tá? E aí eu quero que essa questão ela seja de múltipla escolha. Então já está aqui, ó, a opção múltipla escolha. Mas eu posso, o Google ele me dá várias opções de questões, tá? Eu posso ter uma resposta curta, eu posso fazer com que o aluno escreva um parágrafo, faça uma questão de múltipla escolha, faça uma questão com caixinhas de seleção, uma lista suspensa, enfim, ele me dá várias opções. Mas eu quero que essa seja de múltipla escolha. Na opção 1, eu vou pôr que esse micro-organismo é do gênero Staphylococcus. Depois eu clico aqui embaixo, ó, ele já abre a segunda opção. É do gênero Escherichia. Abra a terceira. É do gênero Salmonella. Enfim, e daí eu posso criar várias opções, tá certo? Além disso, vamos supor que eu queira criar uma questão e que essa questão, para o aluno responder, para ficar mais interessante para ele vai analisar uma figura. Se eu clico aqui, ó, nessa opção, o Google Classroom me dá a opção de eu fazer o upload de uma imagem. Vamos supor que aí tem a foto da Escherichia coli. Olha que lindo. Então eu ponho aqui esse upload, seleciono e nessa questão, quando o aluno acessar, ele vai ver, além da questão em si, a fotinha lá, a figura, tá, que você postou. Isso aqui é muito bom, às vezes, para aquelas questões em que você deseja que o aluno analise um determinado desenho ou uma figura para que ele responda à questão, tá? Terminada essa questão, eu quero que o aluno, né, que o Google ele corrija a questão automaticamente. Então eu venho aqui, ó, chave de resposta. Clico nessa opção e eu clico na resposta correta, tá? Então, Escherichia é a resposta correta. Essa questão ela vale 1 ponto. Eu já marco aqui, ó, na direita. Se eu quiser, eu adiciono um feedback. Por que que a resposta correta é Escherichia? Por que que a errada é Staphylococcus? Por que que a errada é Salmonella? Quando o aluno responder, ele vai ver o feedback, tá? Terminado a chave de resposta, eu volto para a criação da minha próxima pergunta. Então eu clico aqui em editar pergunta, voltei e ele já está mostrando aqui, ó, para mim somente, qual é a correta. Terminei essa questão, eu quero que o aluno seja obrigado a responder ou não. Se para o aluno terminar o teste, obrigatoriamente ele tem que responder essa questão, eu trago a opção obrigatória aqui para a direita. Se o aluno pode pular sem responder, eu deixo aqui na esquerda, tá? Passando para a próxima questão, eu venho aqui do lado direito, adicionar pergunta, e ele vai passar para a próxima. Vamos lá, pergunta número 2, tá? A E. coli é um micro-organismo gram positivo, perdão, negativo. Ponto. Explique o mecanismo dessa coloração. Aqui eu já quero mecanismo, ok? Eu já quero que o aluno ele responda essa questão de forma discursiva, tá? Então, eu não vou escolher resposta curta, porque ele tem que explicar o mecanismo. Então, eu vou escolher parágrafo. E aí eu posso pôr aqui uma chave de resposta, que é um feedback, tá? Eu boto essa questão valendo 1 ponto também, mas como ela é discursiva, eu vou dar uma colher de chá para o aluno e vou botar 2, tá?
adicionar o feedback da resposta, e aí eu digo todo o mecanismo da coloração, ou a resposta que eu queira. Nesse feedback eu posso inclusive postar um link no YouTube, tá? Ou um link de um arquivo em si que eu tenha, para embasar ainda mais essa resposta para o aluno, tá? Depois que o feedback foi salvo, eu volto para editar a pergunta, vejo se ela é obrigatória ou não, e assim por diante. Eu vou criando mais e mais perguntas, tá? Aqui em cima ele já viu que esse questionário vale 3 pontos, ó, tá? Aqui no canto superior direito. Lembrando que nessa atividade eu também posso acrescentar figuras na atividade, links do YouTube que vão auxiliar o aluno. Ele precisa assistir o vídeo para responder esse questionário, tá? E aí, nesse caso, eu vou fazendo. Aqui, ó, eu posso também adicionar uma seção. Vamos supor que a atividade ela fale sobre vários micro-organismos diferentes. Então, as duas primeiras são sobre a Escherichia coli. Aí eu clico aqui nesse link, ele vai meio que dividir a atividade. Então, vai ter uma seção sobre a Escherichia coli, vai ter uma seção sobre o Staphylococcus, vai ter uma seção. Então, ele vai fazendo sessões, tá? Nessa atividade. Percebam que aqui em cima ele já diz que as alterações foram salvas no Google Drive. Então, essa atividade já está salva lá, tá ok? Nesse momento, pessoal, quando eu finalizo a atividade, eu posso fechá-la normalmente, tá? Aqui nessa atividade ainda está o nome inicial, mas não se preocupem, tá? Eu mudo aqui, vou mudar para 3 pontos, porque era o que, né, a gente fez, tá? Quando eu criar essa tarefa com o título, por exemplo, atividade, aqui em cima, tá? Atividade E. coli. Quando eu criar essa tarefa, ó, eu já vou postar logo essa tarefa, tá certo? Quando eu criar, ele já está atribuindo para todos os alunos daquela sala. Vejam que ela já ficou aqui, ó, preta, diferente da cinza, porque ela já foi postada. Ela já veio para a aba mural, ó, Felipe Rodrigues Magalhães, que sou eu, postou uma nova tarefa. Então os alunos eles vão clicar nessa tarefa, ele não vê essa tela é a tela do professor. Os alunos vão aparecer aqui em listagem no canto esquerdo, dizendo quem já entregou a tarefa e quem ainda não entregou. O aluno vai ver essa aqui, ó. Essa é a página do aluno com as instruções. Quando ele clicar em... Ó, o questionário já mudou de nome, tá vendo? Escherichia coli. Quando ele clicar aqui, vai abrir o questionário, tá? E o aluno vai respondendo. Então, esse micro-organismo pertence a que gênero? Escherichia, porque é um aluno inteligente, né? Aluno do professor Felipe vai ter aprendido. A Escherichia coli é um micro-organismo gram-negativo. Explique o mecanismo dessa coloração. Aí o aluno, infelizmente, tá? Não lembra. Não vai responder. E aí ele vai clicar aqui, ó, enviar. Sua resposta foi registrada, então o aluno ele vai ver que a resposta dele foi registrada. Quando ele clicar em ver pontuação, a pontuação dele foi 1 de 3. Por quê? Porque ele respondeu a primeira, mas não respondeu a segunda, tá? Então ele só ganhou 1 ponto. O professor, ao acessar a atividade, tá? Como o perfil do professor, ele vai conseguir, nessa parte aqui de trabalho dos alunos, ele vai ver todos os alunos que enviaram as atividades e ele pode, inclusive, importar as notas dos alunos para um arquivo próprio, tá certo? Isso facilita muito a vida do professor, tá ok? Então isso é um dos trabalhos que a gente pode fazer. Mas vamos lá voltar para a nossa atividade, eu vou para a nossa turma, eu vou fazer outra atividade, eu clico aqui, ó, tá? Eu vou ver todas as minhas turmas. Como eu quero voltar para uma atividade nessa própria turma, eu clico no nome dela aqui em cima, no canto esquerdo, voltei para a página inicial. Vamos lá criar outra atividade, posso clicar em criar, e eu quero simplesmente fazer uma pergunta para os alunos. Quando eu clico em pergunta, olha como é simples. Uma daquelas perguntas do questionário eu posso fazer aqui. Ou eu posso fazer um diagnóstico situacional de uma determinada aula. Eu postei um filme na aula. Quer dizer, eu postei não. No dia da aula, eu fiz
a um vídeo, eu fiz uma sessão de cinema em sala. E eu quero saber dos alunos se a sessão de cinema agradou os alunos ou não. Eu posso colocar a metodologia de cinema em sala de aula foi interessante para você? E aí eu posso, por exemplo, pedir para que o aluno justifique, tá? Justifique. Aqui eu ponho as instruções, se eu quiser, tá? Não quero pontuação, porque eu quero que o aluno, né, ele me diga somente se foi interessante, se não foi, para que eu melhore. E eu posso colocar aqui, ó, resposta curta, uma questão discursiva, tá? Aqui embaixo, eu posso, os alunos, se essa opção estiver marcada, os alunos vão ver as respostas uns dos outros e eles podem comentar a resposta do outro. Então eu geralmente tiro isso daqui. E essa daqui, se eu marcar, significa que o aluno, depois que ele responder, se ele tiver se arrependido, ele pode editar aquela resposta. Se tiver desmarcado, o aluno respondeu, ele não edita mais, tá? Aquelas opções de anexos continuam e eu clico em perguntar. E aí apareceu aqui, ó, a pergunta. Então o aluno vai responder essa pergunta e o professor vai ver lá na aba de atividades. Quando ele clicar aqui, ele vai ver a quantidade de alunos que já entregaram e a quantidade de alunos que ainda não entregaram, tá? Que o trabalho foi só atribuído, mas não foi entregue pelo aluno ainda. E aqui, se eu quiser relembrar qual é a pergunta, eu vejo a metodologia do cinema em sala de aula foi interessante para você, justifique, ok? Então, nessa opção aqui de pergunta, eu consigo fazer perguntas simples, curtas, que vão me auxiliar, por exemplo, dentro das metodologias que eu utilizo em sala. Enfim, você pode escolher as perguntas que você desejar. E por último, a gente pode também fazer a postagem de material. Então isso aqui é a parte que os alunos mais gostam, né? Professor, você vai postar a aula no Google Classroom? Então isso aqui é o clássico. Quando você faz a postagem de material, aqui você pode pôr aula 1, segurança dos alimentos, segurança alimentar, enfim, que é a aula do PowerPoint que você deu, enfim, tá? Você põe aqui o nome do material que você quer, clica aonde estiver o arquivo, tá? Lembrando, o arquivo pode estar no seu computador, pode estar no seu drive, pode ser uma videoaula, pode ser um link, tá? Essa minha aula 1, ela vai estar no meu computador, no meu pendrive, então eu clico aqui. Quando eu clicar em selecionar arquivos do meu dispositivo, ele vai abrir uma janela, tá? Vocês não estão vendo, mas aqui ele tem uma janelinha aberta, por causa da gravação ele não vai mostrar. Mas aí eu vou clicar aqui então em uma das minhas aulas, tá? Vou clicar aqui na aula 1, Introdução à Microbiologia. Então quando eu cliquei, ó, ela já apareceu aí na tela de vocês, tá? Então a aula 1, que é a Introdução à Microbiologia, ela tem 13 megabytes. Eu vou fazer o upload dessa aula. Então, ó, já está fazendo aqui em cima o upload desse arquivo. Ela já veio para cá, foi uma aula de PowerPoint que eu quero dar para os alunos, né? Acho interessante que eles tenham para ter um embasamento no estudo. Eu venho aqui e posto. Se eu já for aquela pessoa, aquele professor que é bastante planejado, que faz toda uma programação, eu posso, inclusive, verificar no meu cronograma de semestre. Se eu já tiver todas as aulas prontas, eu posso já ir postando e programando. Olha que bacana. Então eu vou programando para sempre no dia da minha aula, aquela aula, o arquivo da aula já aparecer para o aluno. Então eu já posso programar todas as postagens. Ou então eu vou postando no dia da aula, se eu quiser, ou enfim, tá? Vou clicar aqui em postar. Ele já está postando, ó. Ele já mostra que esse linkzinho aqui, essa figura, ela já é material. Esse ponto de interrogação é uma pergunta, aqui atividades com teste ou atividades sem teste. E o aluno vai ter acesso, quando ele clicar aqui, àquele arquivo, tá? A aula 1, Introdução à Microbiologia. Ok?
Então, lá no mural, lembrando, todas as que já foram postadas, elas vão sendo mostradas aqui no mural do aluno. Que também serve para você compartilhar algo com a sua turma, né? Uma notícia, um vídeo, um arquivo, enfim, ou simplesmente um bom dia. E daí eu vou postar e os alunos recebem como se fosse um Facebook, né? Ele recebe lá no mural dele um bom dia. Olha aí que professor simpático, tá? Dando bom dia para os alunos no Google Classroom. Uma informação importante para vocês, tá? Que é interessante que você, professor, saiba, tá? O Google Classroom, ele é vinculado ao seu e-mail, tá? Isso às vezes é um problema. Problema para o professor, muitas vezes, por quê? Porque todas as atividades, comentários, tudo que o aluno fizer no Google Classroom, chega um e-mail na sua caixa de entrada informando que houve aquela postagem, aquele comentário, houve alguma movimentação dentro da tua turma, tá certo? Isso daqui, pessoal, às vezes, para quem tem muitas turmas, não é interessante. Sua caixa de e-mail vai ficar muito cheia, tá? Então eu vou ensinar para vocês como desabilitar essa função. Você vem aqui, tá? Nessas três barrinhas aqui no canto esquerdo, clica nelas, vem aqui embaixo em configurações, lá embaixo. Ao abrir a aba configurações, você vai ver essa parte, ó, notificações por e-mail. Receber notificações por e-mail, daí o que você vai, né? Se você tiver com essa opção marcada, ele vai perguntar o que você quer receber por e-mail. Comentários, nas turmas que você se inscreveu, nas suas turmas, mas eu não quero receber notificações por e-mail quando tiver movimentação na minha sala de aula. Eu venho aqui, desabilito essa função. Então eu não vou receber meus e-mails na minha caixa de e-mail quando os alunos fizerem, por exemplo, comentários ou postarem alguma coisa dentro da turma, tá? Isso pode facilitar a sua vida para que não haja o enchimento, né? Sua caixa de e-mail não fique muito cheia, tá ok? E para finalizar a nossa aula, agora vamos colocar os alunos na nossa turma, tá? Eu clico aqui nas barrinhas, vamos voltar para a minha turma, para a nossa turminha, ó, tutorial Google Classroom, tá? Essa sala de aula, os alunos eles podem acessar por um código, tá ok? Esse código aqui, ó, cada turma tem um código. Então, na sua sala, você vem, criou a turma, quer passar o código para os alunos. Você pode dar esse código, o aluno vai digitar no Google Classroom dele, lembrando que o Google Classroom ele pode acessar do computador, ou ele também pode acessar pelo aplicativo do Google Classroom, que está disponível para Windows Phone, está disponível para iOS, está disponível também para Android, tá certo? Então você baixa lá o aplicativo do Google Classroom, e aí, se você, por exemplo, puser essa turma no Data Show, lá na sua turma, né, lá na sala de aula, você pode clicar nesse quadradinho aqui, ó, que o código da turma fica bem grande lá no Data Show. Os alunos digitam esse código e ele acessa essa turma, tá certo? Onde é que ele vai clicar? Naquele mesmo local que você clicou para criar a turma. Mas em vez de criar, ele vai participar da turma, tá? E aí vai surgir a opção de ele digitar o código, peça para o seu professor o código da turma, ele vai digitar o código, vai clicar em participar e daí essa participação já automaticamente vai ser aceita. Ou então, vamos supor que você quer convidar um aluno, tá? Então você quer convidar um aluno pelo e-mail, ou você quer convidar um determinado professor para também fazer parte da turma que você criou. Então é uma turma compartilhada. Se for um professor, você clica aqui no maisinho, né, nesse símbolo, tá? Da pessoa mais o símbolo de mais, convidar professores, digitar o endereço de e-mail, tá? Vamos lá, vou escolher aqui um amigo meu professor, então vamos supor que eu vou convidar a professora Larissa, olha aí, professora Larissa, eu clico aqui e aperto em convidar. A professora Larissa vai receber um convite no e-mail dela. Ou, se eu quero convidar um determinado aluno, eu clico em convidar aluno, digito o e-mail do aluno aqui e
convido da mesma forma. Então essas são as opções que a gente tem para convidar os alunos ou professores para a nossa turma virtual, tá ok? Então, pessoal, eu espero que tenha ficado bem compreendido, eu espero que o tutorial possa ter ajudado, pelo menos basicamente, vocês, professores, a trabalharem com o Google Classroom, tá? Foi um tutorial básico, a gente tem opções mais avançadas de Google Classroom, isso vai ficar para um segundo vídeo, tá ok? E espero que vocês tenham gostado. Agora partiu utilizar o Google Classroom junto com seus alunos e ser sucesso absoluto em sala de aula. Então, um abraço a todos e se inscrevam no canal do YouTube que está aparecendo aqui embaixo, lá tem vídeos bem legais. O canal do YouTube é prof.felipe.magalhães, ou sigam no Instagram, @farmacêuticofelipe, que eu vou ficar muito feliz de tê-los nas minhas redes sociais, tá ok? Então, um abraço e até a próxima!